E aí, tudo bem? Eu tô meio sem tempo aqui, tentar fazer esse vídeo, né? E como fala, esse vídeo aqui, ele vem explicar aqui o que é discurso fora da realidade, fuga da realidade, né? Porque o que acontece? A fuga da realidade em si é você, né, ter um discurso que não é baseado em fatos, em acontecimentos, em lógica, em soluções. É simplesmente um discurso, né, aonde que o indivíduo ele vai criar uma conversação, né, baseado somente nas suas vontades e impor as suas vontades, e essas vontades não tem nada a ver com os acontecimentos, né? Porém, o que acontece, né? As pessoas têm mania, né, de falar que discursos fora da realidade, né, são discursos que não têm a ver com o ponto de vista dela. Nossa, gente. E isso é tão horrível, né? E quem me dera que fosse só ateu que fizesse isso, né? Porém, não é os ateus que fazem isso. É um e outro ateu que está tendo até uma fuga da realidade, sim, né? Mas muitos religiosos, e eles fazem isso por uma complexidade. Qual é? Eles têm uma dificuldade de entender as ideias, as escolhas deles, né? Eles não conseguem enxergar a realidade e eles estão sempre indo por ideais e eles não estão conseguindo moldar esses ideais com a realidade. Na era juvenil, né, das pessoas, infelizmente alguns adultos, eles ainda estão construindo a personalidade, né? Então a pessoa não sabe conciliar o fato, o acontecimento, a lógica, a ideia, o ideal, o que é certo, o que é errado, a vontade. Ainda está nebuloso e as pessoas, infelizmente, são nebulosas dentro da sua alma, todos nós, até eu, né? Tanto que veio uma amiga conversar comigo, e não é por causa dela que eu tô fazendo esse vídeo, eu já queria fazer esse vídeo já faz uns 3 dias. Essa minha amiga falando assim: Thiago, então tem uma pessoa que briga com a outra, etc. Ela veio com um papo de cristão comigo, né? Porque ela viu eu brigando com uma pessoa, mas a pessoa que eu tava brigando, a pessoa, infelizmente, ela tá totalmente fora da realidade. Não vou entrar aqui no assunto aqui, né? E aí eu quis chamar um fato para argumentar. E aí eu cheguei depois de meses eu cheguei numa conversa bruta. Eu sempre falo que ela quer fazer o mal pra mim. Aí eu perguntei: o que você quer de mim? O que você quer fazer comigo? Eu só quero te machucar. Aí ela afirmou isso e falou assim: então, o que eu te fiz para eu querer te machucar? E o que você quer me machucando? É uma pergunta prática para ver qual a ação da pessoa. A pessoa não me respondeu mais, né? E essa pessoa está fora da realidade. Mas olha, o bipolar, ele tem uma forma de ficar fora da realidade. O bipolar, ele quer sempre se autoafirmar e colocar acima de todo mundo. O esquizofrênico, né, eles desassociam completamente a fala deles, né? Porém, a desassociação, existe uma associação no que eles estão falando, do eu deles, do ego deles, das transferências, mas é tudo desassociado e você precisa quebrar a cabeça, né? E as pessoas não estão acostumadas a pegar um quebra-cabeça, desconfigurar e entender: olha, é isso que o portador de esquizofrenia queria, é isso que ele está falando, ele está passando por estresse, ele está passando por medo, ele está passando por isso, aquilo, porque o esquizofrênico, eles não conseguem não entender aonde está o erro. Literalmente que eles não entendem onde está o erro, né? E se eles não entendem onde está o erro, eles não vão saber quando eles estão cansados, quando eles estão com sede, quando eles estão com fome, quando eles estão com sono, quando eles estão tristes, quando eles estão esgotados, quando eles querem carinho, quando eles querem isolamento. Eles não têm a autoproteção. Então eles vão em uma engrenagem que eles acabam se destruindo e tendo uma alteração total da personalidade deles. E o bipolar, que não trata, e ele começa a ter surto atrás de surto, ele cria essa engrenagem dentro dele e ele não passa um teste da mancha. Mas uma pessoa normal passa um teste da mancha. A pessoa pode pensar besteira, mas ela passa. Mas uma pessoa normal, ela não passa, né? E voltando à questão aqui, né, infelizmente, voltando ao argumento, tudo que acontece de mal na humanidade são a falta de personalidade e apegos a ideais, e não vendo o porquê que você escolheu, a consequência, as junções
ideais, vontades, ego, superego, tá tudo mal formado e a pessoa faz escolhas erradas. Tanto que eu tenho uma amiga que ela tem um problema, né? É um problema natural da nossa sociedade moderna, né? E ela está fazendo uma lição, ela está fazendo a lição de casa de tudo que ela está vendo, né? Não sei se é por minha causa ou se é por causa da luta dela mesma, mas ela está fazendo uma lição de casa e eu sempre faço uma lição de casa, tanto que eu vou conversar com as pessoas, que eu não... A pessoa ela se sente mal comigo, por quê? Porque ela tenta me falar alguma coisa e eu saio da equação, eu entendo o que a pessoa quer falar, eu entendo por que a pessoa fala, porque eu sei os atos que eu dei, os passos que eu dei, as palavras que eu escolhi, e eu vejo tudo na terceira pessoa, né? Mas eu vou fazer teste de QI, uma vez um conhecido meu até famoso, eu falei, tem um teste oficial. Aí no teste de QI falou assim, você tem um QI muito mais alto do que quem tem QI alto, né? Mas isso não quer dizer nada, é que eu sou viciado em treinar minha mente o tempo inteiro, né? A minha diversão é treinar minha mente, mas isso tem um lado negativo. Eu tô sempre em disputa, eu tô sempre em guerra, mas eu passo uma falsa impressão. Paz e amor, eu não quero disputar, eu não quero guerra, mas eu sempre quero vencer o argumento da pessoa. Isso acaba destruindo qualquer convivência, porque quem quer viver com uma pessoa que está sempre em batalha com os outros, mas não consigo? Nossa, cara, olha que loucura. Mas voltando à questão aqui, o discurso fora de conexão é um discurso baseado, né, em uma realidade não aplausível, não apalpada ou fora da realidade. Porém, os seres humanos eles têm uma construção da sua personalidade, né, e as pessoas agem por ideais, por técnicas, por logísticas, porque a pessoa não está com a personalidade moldada e ninguém sabe o que é certo e o que é errado, né? A pessoa tem um entendimento, mas saber ninguém sabe. Eu posso até explicar o que seria o certo e errado, o que é a vida, né? Nós temos uma vida, nós lutamos pela vida da nossa expressão intelectual, porém nós nos adaptamos para entrar em equilíbrio com a vida à nossa volta. Isso nos faz ser humano, né? E os outros seres também fazem isso, mas a gente faz uma escala infinita, né, em relação às outras espécies. Mas voltando aqui, todo mundo tem um discurso fora da realidade, mas um discurso realmente fora da realidade é um discurso aonde que a pessoa ela não respeita o local, ela não respeita a ocasião, ela não respeita o indivíduo, ela não respeita a individualidade, ela não respeita ela não entende a sua individualidade, ela não entende o seu ideal, ela não entende nada e ela prega um discurso totalmente fora do contexto real. É um discurso, geralmente o bipolar ele faz um discurso que ele é sempre superior. E ele sempre diz que ele é superior porque ele não aguenta as mudanças constantes de polos, vamos dizer assim. Essa mudança constante é o seguinte: o bipolar, eles querem dominar, eles têm uma obsessão e eles querem aquilo e aquilo acaba se transformando num transtorno. Eles têm que parar, né? Para conseguir ter equilíbrio. Eles não param, então eles se transtornam e aquilo se torna um polo muito negativo. E na hora quando aquele se tornou um polo muito negativo, aquele se tornou uma ideia gigantesca neles. Então eles estão em mudança de polo o tempo inteiro. Se apegam demais, desapegam demais, se apegam demais, se desapegam demais. Então eles têm um esgotamento e eles não conseguem construir, né, o id e a sua pulsão. Mas existe a questão da transferência passada. Eles não conseguem conviver a transferência passada. E o bipolar, eles, como fala, estão sempre dizendo que são melhor porque eles estão sempre se sentindo no limite, sempre inferiorizados, e eles estão sempre querendo algo excessivamente. Então o bipolar, o discurso fora da realidade deles é sempre botando todo mundo lá embaixo e se botando lá em cima. O esquizofrênico, até o pior caso, é um discurso realmente desassociativo, né? E a pessoa ela não consegue executar um discurso relativo. Porém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pelo fato da minha fala ser muito complexa e eu ser muito construtivo argumentativamente, eu consigo modificar minha personalidade. Isso não é normal. O portador de doença mental, ele tem uma modificação da personalidade
porque existe algo na realidade que está dentro da realidade dele, criando um mal-estar, uma preocupação, um medo, uma raiva, isso, aquilo. E ele vai ter que tomar até remédios para tentar ter equilíbrio, às vezes um trauma muito profundo, né? Mas eu não consigo observar minha personalidade e mudar ela constantemente. Então, as pessoas que me acompanham na internet, e elas têm até uma obsessão, elas surtam por causa disso. E aí elas não conseguem questionar, elas não conseguem argumentar, e isso se torna uma doença, né? E essa doença que se torna nelas, elas dizem que o meu discurso é fora da realidade, mas porém o meu discurso é fora da realidade e da capacidade de entendimento da pessoa. E isso não é fora da realidade, é fora da realidade do indivíduo, e isso são pontos de vista. E até as brigas são baseadas de ações fora da realidade de uma e da outra pessoa, e as pessoas se acusam de louco, ou cometem até o pior lá que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, porque são discursos fora da realidade. Você pega as narrativas do Putin, são narrativas simplesmente ao ver o seu ponto de vista. Da Ucrânia é um discurso baseado na realidade ocidental, né? E ele fez a sua escolha, e o Putin não tem nada a ver com isso. Porém, existem algumas coisinhas lá na Ucrânia que são fora da realidade, mas é da realidade ocidental. Porém, o Putin culpa da Ucrânia se ocidentalizar, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, infelizmente, pontos de vista, existem questões fora da realidade, mas isso não é loucura. Quando você não entende algo, isso não quer dizer que é fora da realidade. Tanto que, infelizmente, o mal do mundo é que as pessoas estão presas dentro da sua própria realidade, dentro do seu ponto de vista, e você está totalmente fora da realidade. É você impor a sua desconexão, as suas pulsões acima de tudo. O pior de tudo, eu nem falei do borderline. O borderline, ele tira o discurso da outra pessoa da realidade para ele impor a razão dele, porque o borderline, eles se inflamam facilmente, mas existe toda uma construção para explicar o porquê que o borderline é borderline. Existe toda uma construção do bipolar, do esquizofrênico, na minha tese, né? E espero que vocês entenderam aqui, né? Estou fazendo esse vídeo correndo, tá na hora de eu trabalhar, né? E falou aí pra vocês, espero que vocês entenderam. Se vocês tiverem dúvida, vamos conversando. Se vocês precisarem de ajuda, beleza. Mas pelo amor de Deus, olha, se você tem algum problema, não fique na internet, não assista conteúdo, porque normalmente a pessoa precisa ter um ciclo, e quem tem psicose não consegue efetuar esse ciclo, porque ele não entende como se faz um ciclo, né? Acordar, fazer suas necessidades, tomar café da manhã, trabalhar, desfrutar suas conquistas, ver o que está acontecendo, ver qual é a melhor escolha, ver se está perdendo demais parar, ver se está ganhando demais parar, ver se conseguiu o que quer, não precisa mais lutar. A pessoa sempre tem que estar carregando aquilo que ela pode carregar. E os psicóticos, eles não conseguem entender aonde então eles não conseguem carregar aquilo que eles precisam carregar para estar de bem. Falou, e o bichinho aqui tá falando do meu pai, né? É uma Magalhães? Diz que é uma Magalhães.